Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Mandala. A gente combinou. E hoje estamos aqui novamente com meu excelentíssimo marido, maravilhoso osteopata. Tá muito bem nesse teu verão claro, inclusive, né? Agradecido. Coisa linda. Sou eu. Gregório Ferreira. E eu tô aqui com a minha linda esposa, doutora Daniela Rebelato, fisiopélvica, que hoje tá de azul também, tá linda, maravilhosa, combinando com seus olhos. Vamos lá? Certo, gente, e hoje nós vamos falar algo muito fofo, muito cuti-cuti, que é sobre... Vamos falar de bebezinhos, tá? Então se você é mamãe, papai, se interessa pelo tema, fica aí que vai ter muita informação legal. A gente vai conversar a respeito de como tratar refluxo, cólica, constipação em bebezinho, quais são os principais acometimentos nas crianças e como que a osteopatia, o método de trabalho, né, que eu acabo desenvolvendo, a gente consegue trazer melhoras expressivas, tá, e fazer com que esse bebezinho tenha muito mais qualidade de vida e a família também, né? A gente vai discutir um pouquinho a respeito disso tudo com vocês. Exatamente. Então, vamos lá. E quando a gente fala que o papo é cuti-cuti, né, é fofo, porque realmente é. E é um papo que realmente tira o sono. Literalmente, né? Tira o sono do bebê, tira o sono da mãe, tira o sono do pai, tira o sono da família. Então, acho que é extremamente válido a gente trazer isso e falar sobre esse tipo de tratamento. Boa. Né? Vamos falar. É isso aí. Vamos falar. Nós tivemos 2 filhotes, né? A gente pode falar, pequenininhos, que pouco nos incomodaram, né? Nesse sentido. A gente, assim que nasceram, tanto a Valentina e o João, a gente já na maternidade, já foi lá com horinhas de vida. Eu ia falar já na maternidade, não, com minutos, horas de vida, né? Já receberam já o tratamento. O primeiro atendimento, né? Exatamente. Então isso é legal a gente entender já, né, deixando de antemão, que pode ser recém-nascido, a gente já pode passar por uma avaliação e um tratamento de um osteopata. Sabendo que em países desenvolvidos já tem o papel do osteopata na maternidade, tá? Então ele nasce, passa pelo pediatra e pelo osteopata. E quando não tem na maternidade, ele vai no consultório, a criança com 1 semana vai no seu pediatra, ela também vai no osteopata. Tem a consulta dos 10 dias, né, com o pediatra. Exatamente. E também tem com o osteopata. Para fazer um trabalho preventivo, já para corrigir toda a estrutura do bebezinho, tá certo? Então é importante a gente começar a entender como que funciona esse tratamento das crianças, tá? Então, primeiro, o porquê que acontece, Dani? Conta pra gente o porquê que acontece as disfunções de um bebezinho dentro do útero. Como é que ele fica lá dentro? Tu que trabalha nessa área da pélvica, o bebezinho tá lá afogado, nadando, sobrando ou não? Como é que é? No começo até sim, né? No começo sim, né? Depois. Mas à medida que eles vão crescendo, que eles vão ganhando peso, tamanho dentro lá do útero, lá da barriga, lá dentro, esse espaço vai se tornando pequeno para eles, né? Vamos dizer assim, apertado. O espaço que eles tinham antes, eles já não têm mais lá, principalmente no último trimestre, né, da gestação, que é onde eles têm o boom no crescimento. E aí, o que acontece? Vai ficando o quê? Apertadinho, comprimido, sem espaço realmente para mobilizar. Muitas vezes eles ficam 3 meses, né, com a mesma posição de bracinho, com a cabecinha sendo achatada. E aí, esse posicionamento, que tudo bem, é super natural, acontece. Essa é a natureza, né, essa fisiologia. Mas que quando eles nascem, a partir do momento que eles nascem, essa compressãozinha lá, aquela posição que ficou por muito tempo, às vezes, pode causar uma certa disfunção, um desconforto, enfim. E o bebê não fala, né? A gente não tem como identificar como é que ele se manifesta através do choro, né? E a Dani trabalha, né? Ela faz esse trabalho dentro da fisiopélvica de preparação para o parto, seja para um parto vaginal, né? Um parto ou até mesmo uma cesárea, conforme, né, a necessidade de cada mãe. E a partir do momento que nasceu o bebê, aí é onde eu vou entrar, né, no processo de buscar corrigir as disfunções desse bebê.
essa compressão dentro do crânio, ela pode comprimir a cabecinha mesmo do bebê. Ela é tudo molinho, né? É tudo bem não mole, é osso ainda, não é ossificado, né? É. A gente fala que tem a moleirinha na cabeça do bebê. O que é aquilo ali, gente? Na verdade, nada mais é do que uma região que realmente não tem osso. Se ele tocar ali a pele, se aprofundar ali dentro, vai ter o cérebro. A gente vê a pulsação, inclusive, né? Na cabecinha do bebê. Exatamente. Então, porque não ossificou ainda. Isso vai levar um tempo para poder conectar e ossificar. Então, esse é um momento ótimo. Por que é tão bom a gente levar no osteopata quando é pequenininho? Porque a gente consegue ter mais movimentos nessa estrutura e dar liberdade. Quando não tem essa liberdade, muitas crianças vão se desenvolver normal, mas muitas vão ter sintomas. Esses sintomas geralmente estão relacionados com essa compressão dos nervos, dos pares cranianos que estão ali dentro dessa calota craniana. Então são pares, nervos que vão descer da cabeça, do crânio do bebê para o corpo. Tem um principal nervo que vai fazer toda a parte digestiva da criança. E se tiver compressão, ele altera a função das estruturas. E é um dos pontos que a gente vai trabalhar. Outros pontos, por exemplo, costelas, diafragma, essa parte visceral, né? Então toda a restrição de movimento que acaba tendo nessa região. Se ele não conseguir expandir as costelas, não conseguir ter mobilidade nesse gradil, mobilidade do diafragma, não vai ter a motilidade, que são os movimentos das vísceras, né? Então olha como é interessante a gente começar a entender a funcionalidade do corpo para depois entender, né, o que pode ser feito de tratamento e as consequências de tudo isso. Né? Da mesma forma, o diafragma passa por ele o esôfago ali, né? Também. E aí essa questão às vezes da imaturidade desse diafragma, de realmente fazer uma compressão inadequada ali, aí a questão do refluxo. Do refluxo, né? Exatamente. Então, nossa, é um trabalho, meu Deus do céu, fantástico, muito genial. Legal. E eu super indico, né, para as minhas pacientes. As minhas pacientes, a grande maioria, tem esse acompanhamento assim que nasceu, essa consulta, a primeira consulta osteopática para começar uma reorganização mais breve, mais precoce. Como a gente falou, tudo vai acontecer de forma natural depois que o bebê nasce, né? Como o Gregório falou, médio, longo prazo, vai acontecer. Mas para que deixar essa criança sofrer tanto tempo, essa mãe sem dormir tanto tempo, esse pai estressado tanto tempo? Então tem como a gente fazer essas correções de uma forma precoce para evitar realmente o sofrimento global e geral da família, né? E realmente dar esse conforto, esse alívio para o bebê, né? Então, exatamente isso. A primeira coisa é entender que algumas alterações mecânicas, funcionais, são comuns, tá? E alguns bebês vão resolver de forma natural, outros não vão resolver. E se fica essa restrição, pode ser uma criança que, no seu crescimento, quando ela for maior, ela pode ter uma série de problemas que poderiam ser prevenidos. Uma criança que pode ter otite de repetição, que pode ter sinusite, tá? Pode vir até mesmo gastrite e uma série de outros problemas por causa de algo que não foi trabalhado. De visão, tudo, né? Se a gente pensar em todos os pares cranianos. Problemas de ATM, uma série de alterações de crânio que são decorrentes, né, dessa alteração lá de dentro do útero que não foi trabalhada. Então, quando se tem uma restrição mais importante, isso poderia ter sido trabalhado. A gente organizaria e a criança se desenvolve normal. Quando não se resolve, lá na frente ela pode pagar um preço caro por isso. Então, ela pode ser uma criança sintomática ou não. E vir a ter problema futuro. Por isso que é tão importante o trabalho preventivo. Quando já é sintomático, já está nos dizendo, olha, tem algo mais importante ainda. Essa criança, ela precisa do trabalho. É verdade, mas às vezes a gente procura só quando tem o sintoma, né? Não chora, ou tem cólica, ou tem refluxo, né? Exatamente. E aí acaba deixando de fazer esse trabalho preventivo, é verdade, exatamente. Então, de novo, eu gosto de dar sempre o exemplo do carro, né? Eu não preciso esperar o meu carro ter problema, ele está desalinhado, está gastando pneu, está me apresentando perigo para eu ir lá e fazer uma revisão. A gente já de tanto e tanto tempo faz uma revisão para que ele funcione bem. O nosso corpo é igual e com recém-nascido pode ser feito e deve ser feito assim também. E pensando nessa questão do crânio, enfim, de compressão, eu trago também um pouquinho para minha área, né? Quando tu falou ali da questão do trabalho, realmente a preparação para o parto, independente da via, né, de parto, mas enfim, quando a gente pensa, por exemplo, numa via natural, muitas vezes o período expulsivo, ele é muito longo. E esse período expulsivo, obviamente, a gente pensa na saúde da mulher, assoalho pélvico, mas é um período que a cabecinha do bebê pode estar sofrendo uma compressão ali muito grande e desnecessária. Se a gente trabalha, né, a mulher para ela ter esse período expulsivo, fazer a respiração correta, a força correta, a posição correta, e que ele fique o menor tempo possível,
nesse período expulsivo, que é onde também gera compressão, Com certeza. né? Então, às vezes já está bem encaixado legal. um tempão ali, ou seja, já está numa posição que muitas vezes causando compressão, E e aí depois, num período longo expulsivo, causa mais. a Valentina nasceu com a cabeça bem cônica, né? Uma Isso Valentina... que foi o período de expulsão rápido. Isso rápido, só que ela Porque ela encaixou, encaixada ela cedo, encaixou com 24 semanas, né? É. Foi, né? Foi bem cedo. É, ela nasceu com a cabeça muito... Cômicos e cônicos. O meu cunhado que falava assim, não, calma que o Gregório vai resolver. Deixa que eu resolvo. Não, o Manuel que falava, não, fique todo mundo fica calmo que o Gregório vai resolver. E realmente, né, amor? Com 2 dias a cabecinha dela já tava bem legal, já trabalhei bastante. Exatamente. Tanto que realmente ela foi super bem trabalhada ali, não apresentou nada e é muito provável, e não apresenta, né? Muito provável que futuramente ela esteja, e até hoje, né? Até hoje, não só de bebezinho, até hoje o Gregório trabalha, enfim, com os dois e trata e mexe, né? É, muito legal. Então é bem interessante. E eu acho que é algo que vale tu falar, né? 2 pontos importantes, né? Que é uma dúvida, mas quando que eu posso levar? Que é o que a gente falou, né? Cara, horas de vida já pode receber o tratamento, né? Com 10 dias, com 30, com 60, com... Claro que, acho que quanto mais tempo passa, tem relação a isso, é verdade? Dependendo da disfunção, né? Tipo, por exemplo, quando tem a plagiocefalia, que é a cabecinha torta, o ideal, o tempo ótimo, né, o prazo ótimo de tratar ali são nos primeiros meses. Até 6 meses é o ideal, depois até 1 ano. Tá. Porque a partir de 1 ano, de 1 a 2, começa a ossificar, começa a fechar. Com 2 anos está praticamente ossificado e depois consolida mesmo, lá 5, 7 anos, aí fica muito complicado. Mas é muito mais difícil eu trabalhar com uma criança de 8 meses, 1 ano, porque ela e até pela já não atividade recebe bem dela, o tratamento, né? E até 6 meses é muito mais fácil. Então todos os bebezinhos que eu trato até 6 meses, nossa, resultados são bem melhores. E essa cabecinha torta, né, em muitos casos está associado ao torcicolo congênito ou a posicionamento, né, não vou dizer inadequado, mas repetitivo, né, deixar a criança sempre na mesma posição. Por muito tempo, às vezes. E o torcicolo, ele acaba ficando na mesma posição por causa do torcicolo, então ele predispõe. E tem outras causas também, às vezes a própria cabecinha tem alguma estrutura que está consolidada, ela não vem separada das calotas cranianas. Aí tem alguns quadros que são mais complexos, são tratados somente com o clínico mesmo, com o médico. Então a gente avalia e vê o que está acontecendo e aí faz um encaminhamento para o tratamento. Sabendo que, de novo, a cabecinha torta também é algo muito comum, que é a plagiocefalia, tá? Falo cabeça torta para que as pessoas, né, que não... É uma linguagem mais simples, mas né, para entender. Essa disfunção, essa plagiocefalia, ela é relativamente comum, eu atendo bastante em consultório também. E não precisa, gente, não é porque, mas tá um pouquinho torta e o cabelinho depois esconde. Não é só a cabeça ficar torta, é pensar na função. Que se a cabecinha está torta, tudo por dentro tende a ficar mais torto. Então pode ter alteração de visão, de ATM, de dentição, de deglutição, tem uma série de problemas que podem vir decorrentes disso. Então deve ser tratado. Mais uma vez, né? Função aí. A gente pensa só na estética muitas vezes, né? Exatamente. Mas o cabelinho cobre, mas depois que for grande. Não é questão de estética, mas sim questão de função. O que está comprometendo para aquele bebê, para aquela criança e para aquele adulto, inclusive, né? Que muitas vezes cresce com aquilo ali, né? Exatamente. Né? E aí, outros problemas, né? Como a gente está falando, a plagiocefalia é um deles, né? A questão da cabecinha torta. E aí a gente vai ter a questão do refluxo. Né? Então é bem comum criança. Existe o refluxo que regurgita, que é mais fácil de identificar, né? Porque a criança muitas vezes ela bota muito para fora mesmo, então aquele refluxo que vomita mesmo, né? Aquela gorfada, né? E tem um outro que é oculto, que a criança ela não coloca para fora, mas ela fica muito irritada, ela é chorosa, tende a se espernear muito, geralmente vai espernear em extensão, porque ela tem muito amargor nessa região, se debate demais indo para trás. Essa é uma característica bem comum de um bebezinho com refluxo, tá? Oculto. Então chora muito, chora principalmente depois de comer, né? Porque comeu, começa a voltar. Mas até enquanto, né? Quando tá mamando, enquanto mama, a gente para de mamar e tem essa sensação. Tá mamando e chora. Imagina a gente quando tá com essa queimação, com a azia, né? A gastrite. Já é terrível, né? Já é terrível, imagina ele. Tá aprendendo a lidar com a vida, né? Então ela acaba chorando muito também. E outra questão também são as cólicas, né? Então a cólica bebê é comum também. Tudo por causa desse sistema digestivo que ainda não está bem desenvolvido, né? Essa estrutura não está bem funcional.
muitas vezes a gente acaba falando que não está bem maturado, né? Mas não é só maturação intestinal, é a função mesmo, né? Essa relação entre estrutura e víscera não está bem ainda funcional para o bebê. Por isso que é tão importante o nosso trabalho, de devolver essa função do corpo do bebê, de dar essa função no sentido de que é um bebezinho que precisa se desenvolver. Guiar mesmo, né? O funcionamento correto. Fazer aí, com né? que funcione bem. E muitas vezes essa relação da cólica, né? Por que tem a cólica, gente? Cólica geralmente é uma contração involuntária do intestino, né? Então, às vezes, tensões na musculatura do intestino do bebezinho. E o que acontece? Muitas vezes coloca o bebezinho para mamar. Quando se começa a mamar, tem um reflexo gastrocólico. Que sempre que a gente come, por que muita gente come e já quer ir no banheiro? Aqui, ó, porque, que inveja! Porque a gente comeu, começa a ter reflexo para mandar embora, né? Se está entrando comida, tem que sair. Bebê é igual, bebê live. Começa a ter contração do intestino, então às vezes pode ter cólica também. E aí tem crianças que a bebê chora e a mãe coloca para mamar. Aí dá mais reflexo. E aí começa a dar mais reflexo. Aí a criança às vezes para um tempinho e daqui a pouco começa de novo. E aí ela bota no peito de novo. E aí dá mais contração. E aí fica nesse ciclo louco, porque tem esse reflexo. Então, a criança com cólica, geralmente, ela se contrai mais, ela se fecha mais. Então, a característica é um pouco diferente. O refluxo estende, a cólica, ela tende a fechar mais. Lembra quando a gente está com alguma dor? A gente protege, né? Fecha, a gente protege bota aquela na barriga. Dor, né? A cólica é mais nesse sentido. E, então, assim, a cólica pode ser por uma situação de gases ou não. Pode ser só a contração ou pode ter gases. Quando tem gases, olha que interessante. Se eu estou com muitos gases, o bebezinho, ele acaba jogando o estômago para cima e pode trazer refluxo também. Que loucura! Então, uma situação, por isso que muitas vezes o sistema digestivo ele está conectado ali e pode ter essas queixas aqui, elas podem estar associadas. Olha que interessante. Então, constipação ou, né, depois a gente fala da constipação, a cólica pode ter uma associação também com o refluxo. Então o bebezinho não é só eliminar, né? A gente tem que entender como é que está o fluxo desse intestino, se ele está conseguindo passar bem ou não. E aí depois entender se existe também algum tipo de constipação no bebê, que é uma outra possibilidade. Constipação é uma outra possibilidade. Constipação, gente, é bem comum em crianças aí na faixa de 3 meses. Pode ficar dias, eu já atendi criança com mais de 10 dias de constipação. Mas é comum, mas é normal, a criança ela não precisa sofrer com isso. Mas mesma coisa é nós, né? Fica 10 dias sem banho. Imagina. Mas tem gente que fica 15, conheço não sei quem que ficou tanto. Mas não é normal, não é natural e não é nada agradável, né? Por que a pessoa acaba ficando enfesada? Enfesada, literalmente enfesada, puta da cara, brava, irritada. Nós vamos ter um tema, né? O próximo podcast vai ser constipação em adultos, né? Então, porque também não é aceitável, a gente não pode aceitar situações, às vezes a gente normaliza algumas situações que não deve. Ser constipado não é nada normal, nem em bebê e nem em adultos. Exatamente. E tem tratamento para ambos os casos. Né? Já que tu falou dessa situação ali, né, bem intestinal, hoje a gente sabe, hoje é muito comum, né? Por uma questão ecológica, tudo, o uso das fraldas de pano, né? Mas elas são fraldas um pouquinho diferentes do que a gente tinha lá no passado, né? E pode ter alguma relação essas fraldas de pano, talvez, não sei, com a questão do apertar, ou com a reduzir mobilidade, dificultar a mobilidade, principalmente dessa região, né? De pessoas, de quadril, pode ter alguma relação? Não se tem muitos estudos relacionados a isso, mas o que a gente percebe em consultório, na clínica, né, conversando com alguns colegas também, é que existe um certo engessamento da criança, né, quando coloca isso. Fecha muito, essa fralda ela é bem grande, a fralda hoje em dia é mais grossa um pouco, ela acaba travando muito o quadril do paciente. Então trava toda a parte lombar, trava o quadril, as perninhas do bebê, e inclusive quando ela está deitada fica numa postura meio esquisita, assim, porque o quadril fica muito alto. Isso propicia ainda mais o refluxo, é algo que fica numa posição meio estranha, assim. Então, enfim, algo que precisa realmente ser um pouco melhor estudado, ter um entendimento melhor, ver até que ponto que vale a pena no bebê muito pequenininho. Muito pequenininho, né? Talvez quando for um pouco maior, né? Tem essa questão ambiental também, sim, tem que pensar, mas existe uma questão de conforto para o bebê aí que tem que ser levado em consideração também, tá?
Eu já atendi alguns bebês que eu tive que fazer orientação de mudança, porque realmente estava interferindo. Então, tem que ser estudado cada caso aí, viu? Sim, é particular, mas é quando a gente pensa em alterar a questão de mobilidade, né? Hoje, o que a gente fala, assim, para constipação e para pacientes que têm essa questão do intestino preso, se movimentar, né? Movimento, vai dar uma caminhada, vai dar uma corrida, movimenta essa região, elevação de quadril ali, de coxa, né? E aí a gente para e pensa neles, né? Como eles têm essa também, o bebezinho é total aqui, e aí acaba fica travado, não consegue né? movimentar, né? E aí não mobiliza as vísceras, não mobiliza a lombar, né? Não tem movimento das estruturas que fazem isso funcionar. Funciona. E aí acaba realmente tendo problema. E outra coisa, Greg, é travesseirinho. Travesseiro de bebê, que eu acho que é outra dúvida muito comum, né? Não sei se te perguntam, se é questionamento. Sim, também. Usa travesseiro, não usa travesseiro? Que tipo de travesseiro? A princípio não tem necessidade de usar travesseiro. O bebezinho basta esticar bem o lençolzinho, deixa ali e tá tudo certo. Não tem por que utilizar. Então, coloca-se bem esticadinho ali que tá tudo certo. A criança não tem necessidade de ter um travesseiro, né? É que às vezes a gente vê esses travesseiros até com formatinho na cabeça. Não tem. Deixa lá normalzinho, reto, que tá tudo certo. A criança vai se desenvolver super bem. Então tá sucesso. Não tem necessidade. Então, maravilha. Tá certo, gente? Então, a gente falou aqui de alguns acometimentos, né? Falamos do refluxo, a gente falou da constipação, dos gases, falamos da cabecinha torta. E como tratar isso, tá? Como que a gente vai agir no bebezinho que tem esse tipo de disfunção? Primeiro, trazer algumas orientações para os pais, isso é sempre importante, né? Orientação quanto ao posicionamento do bebê, orientações quanto à maneira de dar o mamar, né? Às vezes as mamães são um pouco ansiosas demais frente ao bebê, isso pode trazer problemas também, não saber lidar o comportamento. Saber que a criança, ela testa muito os pais já desde pequenininho. Por quê? A criança ela vai querer estar com os pais sempre. Com a mãe, principalmente. A gente corta o cordão físico, né? Mas o emocional... Ela fica cheirando a mãe, que está perto do peito e tal, e vai querer estar o tempo todo ali. Então, se for levando um condicionamento para isso, né, e a criança não vai querer sair dali. Então, tem que começar a ter esses momentos dela na caminha, né, começar a ter o espaço dela, conhecer o espaço dela, e começar a ter esse entendimento, né, de que não precisa estar o tempo todo junto, né? Tão bom, né? É bom, né? Não quer largar mais. Né? Não quer largar. Esse cordão, e eles crescem, né? Esse cordão ele vai ser cortado muito lá na frente, né? Mas até 2 anos de idade, a identidade do bebê é a identidade da mãe. Por isso que a gente deve cuidar muito, né? Nosso posicionamento, comportamento, atitudes, né? É bem pontual isso aí, a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, é uma fase que a gente trabalha muito no comportamento da mãe. Então, o tratamento está muito relacionado ali a conduzir junto com a mãe algumas questões comportamentais e com o pai também, claro, dentro do seu auxílio lá, porque o pai é coadjuvante no primeiro momento. Né? Eu sei que eu sou pai de 2, a gente ajuda ao máximo, né? Eu sempre ajudei muito no banho, em todo o processo e tal. Verdade. Mas, querendo ou não, né? A mãe ali, a amamentação primeiro ano é quase que exclusiva ali na mãe, então é mais complicadinho. Mas então o tratamento ele envolve essa orientação e envolve a organização das estruturas do bebê. Aí quando a gente fala organização das estruturas, é o que eu falei lá no início, tratar o crânio. Aí os pais ficam me pensando, como é que ele vai tratar o crânio do bebê? Como que é feito isso, gente? Então, é todo um trabalho muito suave. A primeira coisa que eu explico para os pais, eu falo assim, olha, não dói, é muito suave, é muito leve, tá? E se acontecer de chorar o bebê, porque está com uma pessoa estranha ali no local estranho e tal, mas a gente tenta deixar o mais aconchegante possível. E é um trabalho muito suave. A grande maioria dos bebês relaxam, descansam, dormem, mas tem alguns que vão chorar. Tem alguns que chegam a fazer assim, né? Parece... Tirou um peso. Tirou um peso, como é muito fofo. É demais. É muito legal. E a gente vai fazendo esse trabalho de liberação, sentindo como é que está a mobilidade da cabecinha. A gente vai ver que tem algum ponto que é mais tenso, o outro é menos, e aí a gente vai equilibrando essa alteração do bebê. A gente vai equilibrando essas forças do crânio, né? Vamos ganhar mobilidade na parte vertebral do bebê bem suave, nas costelinhas como é que está, a gente ganha mobilidade, no diafragma, então, né? Como é que está o diafragma, está expandindo, como é que estão as vísceras ali relacionadas.
tem algum ponto mais tenso do que o outro, a gente vai buscar encontrar isso tudo. Como é que está a pelve? Tem mobilidade na pelve? Os sacros, os ilíacos, as perninhas. Então a gente avalia o corpo inteiro do bebê. É avaliação bem global mesmo. Bem global, é tudo isso que eu falei mesmo. Desde o crânio até os pés, vendo a mobilidade, organizando. E a teoria da osteopatia, os princípios eles são os mesmos para o adulto e para a criança, no sentido de que a gente só devolve o movimento. Então a gente faz com que o corpo funcione bem. Trabalho por e si resolva, trabalhe por si só, né? Então a gente melhora a mobilidade, a flexibilidade dos tecidos, a vascularização, a inervação. Então a gente faz com que as estruturas possam funcionar mais livres, mais soltas. Bacana. E assim a criança, claro, se torna mais equilibrada, mais saudável. Né? Não, e cresce, né? Realmente muito mais, com a qualidade de vida mesmo, né? Quando a gente fala em dor, que a gente fala muito aqui, né? E realmente é devolver, dar qualidade de vida para essa criança, para esse bebê, para essa criança, enfim. Né? Exatamente, gente. Então, assim, esse tratamento ele é um tratamento para o bebê, mas que repercute diretamente na saúde da família. Né? Porque ele sabe que todos esses problemas aqui interferem diretamente na saúde do casal. Exatamente. Mães que muitas vezes chegam no consultório lá apavoradas, né? A gente falou sobre isso, inclusive, no podcast anterior que vai ser lançado. Chegam mamães lá que 15 dias, né? 30 dias sem dormir. Então, apavoradas realmente. A gente não se responsabiliza pelos nossos atos, entendeu? Chega a esse ponto. É verdade. Né? Pô, privação de sono é terrível. Nossa, é demais. E aí as mães chegam apavoradas, chorando no consultório mesmo. E então a gente trabalhar a criança nesse momento, fazer com que a mãe consiga curtir essa fase, né? Que é uma fase tão gostosa, tão importante do bebê. E às vezes fica 15 dias, 1 mês, 2 meses, 6 meses e a criança nesse processo, né, de não conseguir curtir, sofrer. Então a gente consegue trabalhar nesse propósito de reorganizar, dar qualidade. Dali a algumas semanas a criança já está sorrindo, a mãe já está mais feliz, está dormindo, o pai agradece também porque está dentro do processo, a casa vira um caos, o casamento. O casal agradece inclusive, né? Por que não já iniciar aí esse retorno da vida sexual do casal? Legal. De forma precoce, né? Na paz, no conforto, na tranquilidade, né? Estando presente para aquilo. Então, realmente, eu falei que não ia falar, mas é impossível. Não falar disso. Não. Para quem está acompanhando agora o primeiro podcast, a Dani trabalha com sexualidade, né? E a gente está sempre conectando os seus assuntos. Fazendo os pontos aí, as conexões. É importante o casal, quanto antes, até se resgatar, retomar também. Tem vários outros episódios que é legal para vocês assistirem. Quem tem bebezinho que está assistindo a gente, tem o que a gente fala na imagem lá, que é muito bacana. Isso, falamos. Do casal também, que a gente falou pela semana passada, que é bem legal. Então, muito legal. Tem muita coisa bacana. Exatamente. Certo, gente? Então, vamos entender que pode acontecer de ter sobrecarga, porque a criança pode ter alguns sintomas, não deve deixar sofrer, tem tratamento, o tratamento não é doloroso, é super tranquilo, é prazeroso, o resultado é positivo para a criança, para o casal. Só tem coisa boa. Só benefício. Só benefício. Então, querido, não sofre à toa. Nego. Certo, gente? Então, tendo dúvidas sobre o tema, manda aqui pra gente, tá? Manda aqui no YouTube. Ou vai lá, melhor ainda, né? No nosso Instagram. Depois a gente vai passar aqui o nosso endereço. Que lá fica bem legal de a gente responder. Ali tem o nosso WhatsApp também. Então, a gente está aqui para tirar dúvidas e ajudar no que for preciso. Beleza, gente? Sempre, doutor Gregório, sempre. Poxa, que papo gostoso, né? A gente conseguiu elucidar bem os temas aqui. Aí clarear e tranquilizar, né? Acho que muitos pais aí que às vezes não conseguem ver uma luz no fim do túnel, ou quem ainda não está nesse processo, mas que vai ingressar, né, nessa... Eu digo que a maior aventura da vida é a maternidade e a paternidade, né? Iniciar isso com informação já, né? Muito então, acho que isso é muito importante. E lembrar que durante a gestação deve ser feito o trabalho também, né, de preparação da mãe. Mas sem dúvida. Se esse trabalho é feito durante a gestação, gente, com a fisiopélvica, o trabalho que a Dani faz é sensacional também. Preparar a mãe para esse processo. Não é só preparar o corpo, é preparar a cabeça, preparar para todo esse processo, como a gente conversou, né? As mães também consultam muitas vezes comigo antes de ter o parto para melhorar a mobilidade da pelve. A mobilidade das estruturas, né? Ter mais capacidade de abertura. Então, quando tem um parto, primeiro, a criança sofre menos já durante a gestação, o parto é mais tranquilo, não tem tanta deformidade, a criança se vem depois também evolui melhor. Então, olha o quanto de ajuda hoje em dia a gente pode dar
A experiência do parto é algo positivo, né? E não algo traumático ou negativo, né? Então... a nossa experiência de parto ela foi relativamente boa. A gente teve o primeiro foi o quê? 2 horas de trabalho de parto? 2 horas de ativas. E o segundo foi o quê? Foi 30 minutos? 30 minutos? Foi, né? Talvez seria até menos, né? Se eu relaxasse, ganhava no carro. É. Então a gente chegou no hospital às 6 horas, ganhou às 6h30. Então foi assim, sensacional. Foi... Trabalho bem feito, né? É isso aí. Trabalho em equipe. Valeu. Tá certo, gente. Valeu, obrigado. Valeu, isso aí, gente. Bom, antes de fechar, onde é que o pessoal te encontra? Isso, vamos lá. Então, o meu Instagram é @Daniela Rebelato, 2 L's no Daniela, 2 L's no Rebelato. Fica lá com a gente, Gregório, qual o seu, meu amor? Gregório_Ferreira também. Bastante informação bacana lá. Entra lá e confere. Valeu? E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal no YouTube e também no Spotify, por favor, se inscreve lá, ativa o sininho. Me sinto muito blogueirinha agora. Não, mas é importante. E curta também, né? Curta o vídeo, pra gente é importante. Acompanhe, né? Comente, dúvidas, estamos aí. Valeu, obrigado. Certo, meus amores? Um beijo e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.